O contraste fundamental entre a mitologia grega e o cristianismo. No alicerce da civilização ocidental repousam duas narrativas colossais, duas visões de mundo tão poderosas que seus ecos ainda moldam nossa arte, filosofia, ética e compreensão do divino. De um lado, o Partenon se ergue sob o céu azul da Ática, um tributo a deuses de mármore, nascidos da paixão, do conflito e da beleza trágica. Do outro, das areias do Sinai e das colinas da Galileia, surge a história de um único Deus. Um Criador invisível cuja palavra deu forma ao universo e cujo amor se fez carne. Esta é a narrativa do encontro e do contraste irreconciliável entre a mitologia grega e a fé judaico-cristã. Se você está gostando do nosso canal, deixe seu like e se inscreva para receber antecipadamente as histórias impressionantes da Bíblia. Vamos para a história então. O divino. Um panteão turbulento versus um criador perfeito. A diferença mais fundamental reside na própria natureza da divindade. Na mitologia grega, os deuses são uma projeção magnificada da humanidade. Nascidos do caos e da violência, Urano castrado por Cronos, Cronos destronado por Zeus. Os olimpianos são um panteão de seres com poderes extraordinários, mas com todas as falhas humanas. Zeus, o rei dos deuses, é um adúltero inveterado. Hera, sua esposa, é consumida pelo ciúme e pela vingança. Ares é a personificação da fúria cega da guerra, Afrodite, da luxúria incontrolável. Eles não são oniscientes nem onipotentes. Estão sujeitos ao destino, Moira, uma força impessoal superior a eles. A relação dos homens com estes deuses é transacional e baseada no medo. Sacrifícios e rituais são oferecidos não por amor, mas para apaziguar sua ira ou para barganhar por favores. No cristianismo, que herda sua teologia fundamental do judaísmo da Torá, Deus é radicalmente outro. Ele é único, eterno e transcendente. Ele não nasce, ele sempre foi, é e será. Como revelado em Gênesis, a criação não surge de um conflito cósmico, mas de um ato deliberado e ordenado da vontade divina. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele cria ex nihilo, do nada. Sua natureza não é um reflexo das paixões humanas, mas a própria definição de perfeição moral. Ele é santo, justo, misericordioso e, acima de tudo, amor. 1 João 4:8. Enquanto os deuses gregos agem por capricho, o Deus bíblico age com propósito e fidelidade à sua aliança. A tradição judaica, expressa no Talmud e nos escritos rabínicos, sempre viu o politeísmo grego como a essência da Avodah Zará, idolatria, a mais grave das transgressões. A ideia de atribuir falhas humanas e formas físicas a Deus era uma abominação contra o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. A humanidade, peões dos deuses versus imagem de Deus. A concepção da humanidade em cada narrativa é um corolário direto de sua visão do divino. Para os gregos, a humanidade é muitas vezes um dano colateral nas disputas divinas. No mito de Prometeu, os humanos são criaturas frágeis, criadas por um titã em desafio a Zeus. Pandora, a primeira mulher, é enviada à Terra como uma punição, trazendo consigo uma caixa de desgraças. O homem é um joguete do destino, e sua maior virtude é a coragem face a um universo indiferente ou hostil. O maior pecado não é moral, mas a hubris, a arrogância de se comparar ou desafiar os deuses, um erro que sempre leva à ruína. Na narrativa bíblica, a humanidade é o clímax da criação. Gênesis 1:27 declara o ápice da obra criadora. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ser criado imago Dei concede à humanidade um valor, dignidade e propósito intrínsecos. Não somos peões, mas agentes morais livres, criados para um relacionamento pessoal com nosso Criador. O problema da humanidade não é a hubris contra deuses invejosos, mas o pecado.
A rebelião deliberada contra a santidade de um Deus amoroso, que resulta na quebra desse relacionamento. Salvação e vida. Após a morte, glória terrena versus redenção eterna. O propósito da vida e o destino final divergem drasticamente. O ideal grego era alcançar a kleos, glória ou fama, através de grandes feitos em batalha ou na política, para que seu nome sobrevivesse à morte. A vida após a morte, o Hades, era um destino sombrio e indesejável para a maioria. Um reino de sombras e esquecimento. Apenas um punhado de heróis excepcionais alcançava os Campos Elíseos. A vida era o palco principal. A morte, uma conclusão melancólica. O cristianismo inverte essa lógica. A vida terrena é de imenso valor, mas é a preparação para a eternidade. O problema humano fundamental, o pecado, que leva à morte espiritual e eterna, não pode ser resolvido por feitos heróicos. Requer redenção. O Novo Testamento apresenta Jesus Cristo não como um herói que desafia os deuses, mas como o próprio Deus encarnado que se humilha, vive uma vida perfeita e morre uma morte sacrificial para pagar a penalidade pelo pecado humano. A salvação não é conquistada pela glória, mas recebida pela graça através da fé. O destino final não é um Hades sombrio, mas uma escolha clara. A vida eterna na presença de Deus, céu, ou a separação eterna dele, inferno. O grande encontro, Atenas e Jerusalém. Estas duas visões de mundo não existiram isoladamente. Elas colidiram de forma dramática. Os livros apócrifos de Macabeus narram a violenta revolta judaica no século II a.C. contra o rei seleucida Antíoco IV Epifânio, que tentou suprimir o judaísmo e impor a cultura e a religião helênica em Jerusalém, chegando a profanar o templo com um altar a Zeus. Foi uma guerra não apenas de exércitos, mas de cosmologias. Séculos depois, o apóstolo Paulo, um judeu com cidadania romana e educado na confluência dessas culturas, levou a mensagem cristã ao coração do mundo grego. Seu sermão no Areópago de Atenas, registrado em Atos 17, é um momento seminal. Em meio a estátuas de incontáveis deuses, Paulo não zomba, mas encontra um ponto de contato, um altar ao Deus desconhecido. A partir daí, ele contrasta a fé deles com a sua. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Ele desmantela a idolatria e a mitologia, apresentando o Deus Criador transcendente, o juízo vindouro e a ressurreição. Um conceito que os filósofos gregos, que viam o corpo como uma prisão para a alma, ridicularizaram como loucura. Para eles, a ideia de um Salvador crucificado era escândalo e loucura. 1 Coríntios 1:23. Uma narrativa que transformou o mundo. A mitologia grega nos deu um vocabulário para explorar a condição humana. A tragédia de Édipo, a astúcia de Odisseu, a coragem de Aquiles. Ela reflete nossas paixões, medos e aspirações em um espelho divino. É uma busca humana por significado em um cosmos caprichoso. O cristianismo, por outro lado, se apresenta não como uma mitologia para explicar a natureza, mas como uma revelação divina para redimir a humanidade. Ele oferece uma narrativa com um começo ordenado, um centro histórico, a vida, morte e ressurreição de Cristo e um fim glorioso. Ele fornece uma base para a moralidade universal, um valor inerente a cada ser humano e uma esperança que transcende a sepultura. Enquanto os deuses do Olimpo foram relegados ao mármore dos museus e às páginas da literatura, a narrativa do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e revelado em Jesus Cristo, saiu do Oriente Médio para redefinir a própria alma da civilização ocidental, provando ser uma história com o poder não apenas de explicar o mundo, mas de transformá-lo.